Bem, para resolver esse desafio de integração de habilidades, nós temos o cenário aqui já pré-configurado, certo? Então, essa é a atividade 1313 do Packet Tracer. A gente está vendo lá no capítulo 3. Na área de resumo, nós temos essa atividade aqui para treinar os conhecimentos adquiridos nos módulos anteriores, né? Então, esse aqui é o cenário. Temos a parte aqui central, o roteador central, o switch ligado ao roteador central. Na verdade, esses são os dois equipamentos que vão ser configurados. O restante da rede já está toda pré-configurada, a gente só vai precisar fazer alguns ajustes para que a rede funcione como a atividade está pedindo, né? Lembrando que essas atividades geralmente vêm com algum problema já da própria NetAcad, né? A gente pode dar uma olhadinha aqui, eu estava resolvendo outra atividade desse mesmo tipo e eu encontrei alguns erros. Então, a pontuação que a atividade mostra aqui no inferior, na parte inferior aqui da descrição da atividade, nem sempre vai bater, mesmo a gente tendo acertado todas as configurações, né? A gente tem alguns dados aqui no cenário. Então, essa é uma rede que está dividida aqui em 3 sub-redes, digamos, da mesma empresa, como se fossem 3 filiais, né? Temos aqui a East, West, a rede da East e West aqui já está pré-configurado o roteamento entre elas. A gente vai trabalhar aqui, vamos fazer o que nesse cenário? Esse cenário a gente vai pedir a configuração de VLANs, roteamento inter-VLANs, certo? OSPF, roteamento estático e também algumas configurações relacionadas às boas práticas, né, de configuração, como habilitar SSH, desabilitar o gerenciamento via telnet, padrão, fazer a configuração de não permitir senhas em texto claro, né? A gente vai ter que fazer aqui, habilitar a criptografia das senhas em texto claro, fazer também configurar port security em algumas portas aqui, configurar o DHCP também. A gente vai configurar NAT, fazer NAT, lista de controle de acesso, certo? E vamos lá. Primeiramente, vou chamar a atenção para isso aqui, ó. Na VLAN, nessa área aqui onde tem servidor de arquivos VLAN 15, ele vai me pedir mais na frente a configuração para a gente fazer um NAT. Né? A gente vai fazer um NAT desse endereço aqui para o endereço global aqui de Side Global, World Side, como ele chama aqui, para esse determinado IP aqui, certo? E se a gente prestar atenção, o endereçamento aqui do cenário, ó, a gente está usando todas as redes do tipo 92168. Por curiosidade, eu vou dar uma olhadinha aqui na configuração do servidor de arquivos, aqui em configuração, desktop. E se a gente perceber, ele já vem pré-configurado aqui, ó, com um endereço que não condiz com os próprios endereços que o cenário já dispôs aqui. Então, isso aqui já foi o primeiro erro que eu encontrei na atividade. E de antemão vou logo corrigir, né? Se ele diz aqui que a gente vai fazer um NAT aqui desse cara aqui mais na frente, ó, eu já vou dizer, já vou predefinir aqui, já vou configurar o IP conforme está aqui na documentação. Então, para não ter nenhum erro durante a configuração. Então vamos lá, o endereço IP que ele sugere ali é 192.168.45.66. A máscara de rede, qual é a máscara de rede? Bem, a máscara de subrede a gente vai dar uma olhadinha aqui na documentação. Vamos ver, ele está dizendo aqui que o servidor de arquivo vai estar na VLAN 15. Então na documentação VLAN 15 está aqui, ó. Quando a gente for criar as subinterfaces no roteador, a gente vai ver. A VLAN 15 é a rede 45, que é exatamente a rede 45 que a gente setou aqui. E a máscara correspondente dessa subrede aqui é 255.255.255.92. Então, vou mudar aqui o último octeto, esse é o 92. O gateway padrão vai ser o próprio endereço da VLAN 15 no roteador central, que é esse cara aqui, né? Roteador central. Eu já vou deixar pré-configurado aqui. Então, o endereço do roteador central vai ser o 92.168.45.65. Beleza? Então, pré-configurado.
eu não tenho como fazer um teste agora porque a interface aqui entre o switch e o roteador central ainda está desabilitado. A gente vê aqui que está vermelho, então a gente vai ver isso posteriormente. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, aqui está a tabela de endereçamento. Então, como a gente vai fazer o roteamento inter-VLANs, a gente vai ter que criar subinterfaces para as VLANs correspondentes. A gente tem aqui VLAN 15, VLAN 30, VLAN 45 e VLAN 60, com seus respectivos endereços, certo? A faixa de endereço privado que ele passou aqui a rede é um 92.168.45/24. Então essa rede está subdividida aqui, né, para atender todos os hosts aqui das redes dessa empresa. E a gente vai fazer essas configurações. Então o que é que nós temos? Aqui o roteador central está conectado à internet. Essa parte aqui da internet, a gente vai testar alguns serviços externos. E isso aqui é a rede interna, a intranet dessa empresa, né? Então está dividido em 3 sub-redes. E eu vou chamar a atenção para uma coisa que a gente vai fazer futuramente, que vai ser na hora de definir, de criar o NAT, né? A gente vai ter que fazer NAT para essa rede, que a gente tem um IP público e todos os IPs aqui são IPs privados, então a gente vai precisar fazer NAT para acessar essa rede remota aqui, que é a internet, certo? Então, para o nosso roteador, a gente vai precisar definir quais são as interfaces internas, digamos assim, e a interface externa, a interface para a qual a gente vai fazer o NAT, né? Então, só chamando a atenção para isso. Nós vamos ter aqui 3 interfaces internas e uma externa, então lembrar disso na hora quando a gente for fazer o NAT. Então o que é que nós temos? As subinterfaces das VLANs, então, VLAN 15, VLAN 30, VLAN 45, 60. As interfaces que estão ligadas aos roteadores, a interface serial 0/0/0, está conectada à rede 45.0, né? Máscara 255.255.252, ou seja, 1/30. Então, essa interface aqui é a serial 0/0/0, conforme está dizendo aqui, a rede 45.0. Temos a interface 45.45.8, né? Que é a serial 0/0/1, que é essa que está conectada aqui ao roteador West, certo? E a interface serial 0/1/0, que está conectada diretamente à internet, que é essa interface aqui. Para os roteadores East e West, nós temos a G0/0/0, que já estão pré-configuradas, né? Na própria atividade aqui ele já disse que está na rede 0, 45.0, a rede 45.4, que a rede está conectada ao roteador West. E no roteador West temos a rede 45.4, que está conectada ao East, e a rede 45.8 está conectada ao Central. Além disso, esses roteadores estão conectados às suas respectivas redes internas, né? Então, roteando a gente tem uma nuvem aqui, então a gente tem uma outra infraestrutura semelhante a essa daqui, mais densa, ligada a essas estações aqui, tanto da East quanto da East quanto da West. Então, vamos lá. Como a gente não vai mexer nesses roteadores, aqui vai servir só para exemplo de conferência mesmo, de informações. Vamos cair em campo e fazer as configurações que ele pede, né? Então, vamos lá. Tá aqui. Como ele diz aqui, essa atividade inclui muitas das habilidades que foram adquiridas nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores, né? E o que a gente vai precisar fazer é o que? A gente vai precisar implementar, configurar a configuração de VLANs, entroncamento, segurança, acesso remoto via SSH no switch. Em seguida, a gente vai fazer roteamento entre as VLANs e NAT do roteador aqui, no roteador central, e checar as documentações. Ele recomenda que você faça uma tabelinha, escreva aí tudo que vai ser documentado, mas a gente vai direto para a configuração. Então, ele observa aqui, faz a observação que todos os hosts, todos os equipamentos já estão pré-configurados, com exceção dos equipamentos que eu mencionei, né? No caso, o roteador central, o switch CNT que está aqui e a máquina NetAdmin, que é essa máquina aqui. Lembrando que eu já fiz uma modificação aqui que estava errada aqui no servidor de arquivos, para que não ocorresse erro durante a nossa prática, né? Quando a gente for testar as funcionalidades. Então a gente tem aqui já o completion, que a gente tem a pontuação aqui embaixo, ó.
Temos que atingir 70 para finalizar a atividade. Mas como eu falei, ele tem alguns bugs aqui, alguns erros que podem ser que mesmo a gente configurando certo, ele não pontue da forma correta. Então vamos lá. Primeiramente, configurar o switch CNT, né? Então vamos lá no switch CNT, vou abrir ele aqui. Tá ajeitado aqui, CLI. Então vamos lá. Primeira coisa, vai estar no modo Enable, no modo de configuração global, né? Conft. Então vamos lá. Primeira coisa, configura o acesso de gerenciamento remoto, incluindo o endereçamento IP e o SSH. Então vamos lá. Primeira coisa, o domínio que ele sugere aí é o cisco.com. Então vamos lá. IP domain name cisco.com. Primeira coisa, para habilitar o gerenciamento SSH, você tem que definir um nome de domínio, certo? Então, beleza. O usuário que vai ser utilizado para o acesso remoto é esse usuário que ele sugere aqui, CA admin, com a senha It's a Secret. Então, para criar um usuário com senha aqui, a gente vai usar username, cadmin, a gente vai usar da mesma forma que ele está sugerindo na atividade aí, com case sensitive, certo? Admin, password e a senha que ele sugere, que é It's a Secret. Então, usuário criado com a senha que ele sugeriu. Segunda coisa, criar a configuração do SSH, né? Para criar o SSH a gente vai precisar criar primeiro as chaves. Então, com o comando cryptokey generate RSA, dá Enter. A gente vai precisar definir o tamanho do módulo, ou seja, o tamanho da chave. Ele já por padrão ele sugere 512, mas a atividade pede que a chave seja criada com tamanho de 1024 bits, né? Então vamos lá, 1024, o tamanho do módulo já foi criado. Depois disso, forçar o SSH a usar a versão 2, certo? Então a gente vai forçar a usar a versão 2 do protocolo. Então, como é que a gente faz isso? IP SSH version 2. Então, forçou a versão 2 e ele pede aqui, ó, limitar 2 tentativas de autenticação e a um limite de tempo de 60 segundos. Então vamos lá. IP SSH eu vou interrogar aqui, ó, authentication retries, ele pede que sejam 2 tentativas. Em seguida, IP SSH timeout 60 segundos. Então, o SSH está configurado, versão 2, duas tentativas no máximo, e o timeout 60 segundos. Próximo passo, ele pede para converter, criptografar as senhas de texto simples. Então, isso aí a gente faz com o comando service password encryption. Então, a partir do momento que a gente digita esse comando, todas as senhas em texto claro são criptografadas e a gente não consegue vê-las quando damos o comando show run config, né? Então, o que está lá, todas as senhas que estão definidas lá em texto claro não são mais visíveis, certo? Então, beleza. Depois disso, a gente vai criar as VLANs. Sim, antes de qualquer coisa, só para não errar e não esquecer, na verdade, como a gente criou as chaves SSH, a gente vai usar para fazer acesso remoto. Então a gente precisa definir que o equipamento só seja gerenciável através do protocolo SSH. Então a gente precisa configurar para que isso seja possível, né? Então como é que a gente faz? A gente vai editar o acesso remoto. Então lá em VTY 015 a gente vai dizer que o transporte input SSH, então a gente vai forçar a dizer que o único protocolo que vai ser utilizado vai ser o SSH para fazer o acesso remoto, e forçar também que as senhas, o login seja feito através da base de dados que nós temos localmente. Então a gente criou usuários, aquele CA admin, a gente faz isso dizendo login local. Pronto. Então, sair do modo de configuração do acesso remoto aqui e vamos lá. Pré-configuração feita, vamos configurar agora as VLANs.
Então, quais são as VLANs que nós precisamos configurar? São as VLANs 15, 30, 45 e 60, né? Então, vou voltar aqui em cima. Tá aqui a tabela de VLANs. Então, vamos lá. VLAN 15. A gente precisa configurar, criar as VLANs e nomeá-las, certo? Dar nome para elas aqui, ó. Configure, nomeie e atribua as VLANs. E as portas precisam ser configuradas manualmente como portas de acesso. Então, vamos lá. VLAN 15, acabei de criar a VLAN 15, vou dar um nome para ela. O nome dela é servidores. Outro problema aqui é que a tradução não é feita para tudo. Então, a gente usa o nome em inglês, certo? Senão a pontuação não funciona corretamente. Então, VLAN 15 vai ser o nome servidor, servers. Vamos sair, criar VLAN 30 agora. Name, computers. Ops. No name, name. Computadores. VLAN 45, name, native. E por fim a VLAN 60, cujo nome vai ser management. VLANs configuradas, criadas e nomeadas. Então antes de qualquer coisa, já vamos definir quais são as interfaces que vão fazer parte dessas VLANs. Então, pela tabela aqui, ó, VLAN 30 aqui. VLAN 30 de computadores vão estar nesse switch da porta 1 até a porta 10. Então vamos lá. Interface, range, fast Ethernet /1 até a porta 10. Então a gente vai criar um range de portas aí para não sair ter que fazer porta a porta, a gente vai fazer tudo de uma vez. Mudar as portas como ele pede aqui, ó. As portas precisam ser configuradas manualmente como portas de acesso. Então a gente vai mudar para modo de acesso. Então, como é que a gente faz isso? Switch port mode access. Mudamos as portas para o modo de acesso. Switch port access VLAN 30, né? A gente está mudando as portas, dizendo que a partir do momento essas portas vão ser integrantes da VLAN 30. Então, feito isso, beleza? Eu vou sair. Configurar outro range de portas, que vai da porta 11 até a porta 20. Mesmo jeito, switch port mode access, switch port access VLAN 15. Sai daqui. A interface G0/1 G1/1, que na verdade está errada, na verdade não é G1/1, é G0/1. É a interface que vai fazer o tronco aqui entre o switch e o roteador. Ela vai ser uma interface tronco, então vale lembrar isso aí, vai ser uma interface tronco. E se vai ser uma interface tronco, a gente precisa definir quem vai ser também a VLAN nativa desse tronco, que por padrão, quando a gente não define, ele fica como VLAN 1, certo? Então vamos certificar logo isso. Interface G0/1, não G1/1, mas G0/1. A gente vai mudar ela para o modo tronco. O modo tronco a gente usa switch port mode trunk. Depois, uma vez no modo tronco, a gente vai definir quem é a VLAN nativa desse tronco. Então, switch port trunk native VLAN. Qual é a VLAN nativa? É a VLAN 45, não é isso? Isso, VLAN 45. Pronto. VLAN 45 definido como VLAN nativa desse tronco. A gente pode fazer também, por padrão, quando a gente torna uma porta tronco, o switch faz com que todas as VLANs que se encontram nele sejam parte desse tronco. Então, é uma boa prática a gente rever quais as VLANs que realmente a gente quer que sejam participantes desse tronco, certo? E excluir aquelas que nós não queremos. Então, se eu der um do show intertrunk aqui, ele não subiu ainda porque a interface ainda está desativada aqui, ó. Ele não mostrou nenhuma informação. Então, deixa eu me adiantar logo aqui. Eu vou ativar essa interface logo aqui no roteador. Estou no modo de configuração dele aqui já. Interface G0/0, que é a interface do roteador que está ligada ao switch, né? G0/0. Como é que eu sei? Aqui na tabela ele está dizendo aqui, ó, nas subinterfaces,
Note que toda a subinterface foi criada foi em cima da G0/0, então a interface principal é ela. Então, primeiramente eu tenho que entrar nela e ativá-la com o comando no shutdown. A interface já está subindo aqui. Vou voltar lá para o switch. Já recebi aqui o log aqui, já disse que a interface já subiu, ó, G0/1, que não era G01, ou perdão, a G1/1, como está dizendo aqui na tabela. Então, repetir o comando aqui do show intertrunk, pronto. Aqui ele mostrou aqui, ó, G0/1, encapsulation.1q, ou seja, ele está fazendo trunk, né? Tá fazendo, e a VLAN nativa do trunk é a 45, ó. Por padrão, eu não defini nada, só fiz dizer que a VLAN era tronco, mas por padrão ele já está permitindo todas as VLANs que eu já tinha pré-configuradas no switch, né? A VLAN 1, que é a VLAN padrão, que já vem criada, a gente não pode modificá-la, porém a gente pode restringir o acesso dela dentro de um tronco, certo? E como é que a gente faz isso? A gente vai fazer por padrão, a atividade não está pedindo, mas é uma boa prática, eu vou fazer aqui. E como é que a gente faz, gente? Switch port, trunk, allowed, a gente vai dizer quais são as VLANs que são permitidas, certo? Vou dizer a VLAN, e eu tenho uma opção aqui, ó, de adicionar, de listar as VLANs. Quando eu bundle adicionar, ele vai deixar as que já existem e vai adicionar outra, certo? Se eu simplesmente colocar a lista de VLANs aqui, que eu posso colocar, por exemplo, 15 separadas por vírgula, certo? 15, 30, 45 e 60. Se eu tiver mais alguma VLAN, automaticamente essa outra VLAN vai ser excluída, certo? Se eu já tenho uma lista de VLANs e quero adicionar outra, eu uso o add, né? E vou adicionar a VLAN que eu quero. Se eu quero remover alguma VLAN, eu vou lá em remove, certo? Se eu quero remover uma VLAN, uma lista de VLANs. E eu tenho o comando também accept, que faz com que, por exemplo, se eu quero excluir apenas uma VLAN dessa lista, ou uma lista de VLANs, eu posso colocar aqui e ele vai excluir lá da lista que eu já tenho pré-definida, né? Eu vou botar o padrão que a gente usa mesmo, que é a lista de VLANs. Vou botar VLAN 30, VLAN 40, 15, 30, 45 e 60, certo? Vou repetir o do show intertrunk aqui pra gente ver, ó. Agora a gente só tem as VLANs que são permitidas, a VLAN, tráfegos da VLAN 15, 30, 45 e 60. Então a VLAN 1, que era padrão, não é mais permitida nesse tronco, né? Então o tráfego dela não vai passar por esse tronco. Tranquilo? Vamos sair aqui da configuração. O que é que a gente precisa fazer mais? Sim. Definiu aqui criou as VLANs. Já fez a devida separação aqui que portas vão pertencer aqui que VLANs, que é que ele pede aqui. Configura o entroncamento, nós acabamos de fazer. E ele diz aqui, implementa a segurança da porta, certo? Então, a gente vai trabalhar com segurança de porta agora. Então, está dizendo aqui, na interface 0/1, permitir dois endereços MACs que são adicionados automaticamente no arquivo de configuração quando detectados. E a porta deve ser desativada, não deve ser desativada, mas uma mensagem de syslog deve ser capturada se ocorrer violação. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos para a interface F0/1. A gente vai ativar o port security, né? Como é que a gente faz isso? Switch port security, ativar o port security, e agora a gente vai definir as outras opções, né? Então, permitir apenas 2 MACs. Então, switch port security, MAC address, sticky. Isso aqui faz com que a porta aprenda automaticamente quais são os endereços, certo? Vão ser adicionados automaticamente a tabela CAN. E agora a gente vai definir que apenas ele só vai permitir 2 endereços MAC nessa porta. Então a gente faz isso com switch port security maximum 2. Então a partir daí ele só vai permitir 2 endereços MAC nessa porta, né? O modo de violação, então switch port security violation. A gente tem 3 modos. Ele diz aqui que não quer que a porta seja desativada. Por padrão, a porta é desativada se ocorra uma violação, certo? Então, para que isso não seja feito, a gente vai mudar o modo de violação para restrict. Então, ele vai
fazer o bloqueio, vai gerar um log no syslog do equipamento, beleza? Então, feito isso, já está configurado. Sai do modo configuração, ele está pedindo agora para que a gente desative todas as interfaces não utilizadas. Então, quais são as interfaces que não são utilizadas? A gente está usando da 1 até a porta 20. Então, a gente vai desativar as outras portas que estão sendo usadas no switch. Então, vamos lá. Interface, range, F0/21 até a 24, são as portas Fast Ethernet. A gente vai desativar elas. Como é que a gente desativa? Com o comando shutdown. Então, desativamos as portas 21, 22, 23 e 24. Vamos desativar agora as portas, a porta G0/2, que a gente não está usando. A gente está usando a G0/1, então vamos desativar a G0/2. Então, dá o comando shutdown e a porta foi administrativamente desativada. Próximo passo, ele não falou aqui, mas a gente já deve saber, ó, a interface de gerenciamento desse switch, certo? Interface de gerenciamento na VLAN 60, então a gente vai criar a interface, acessar a interface já do VLAN 60 para dar um endereço IP para ela e para que ela possa ser gerenciada. Então, interface VLAN 60. Quando a gente faz isso, automaticamente o equipamento já ativa a interface. A gente vai dar um IP para ela, né? Qual é o IP dela? O IP para a interface de gerência no switcher tá aqui, ó. 92.168.45.34. Então, IP address 92.168.45.34. A máscara de rede, a gente precisa definir também a máscara de rede correspondente à VLAN, que no caso aqui a máscara de rede é 255.255.240, então 255.255.255, tem 5 demais aqui, 240. Foi definido, sair, a interface já está endereçada. O que a gente precisa fazer? Definir o gateway padrão para que essa VLAN consiga ser acessível através de outras redes, né? Então, IP default gateway. Quem vai ser o gateway padrão? Vai ser o endereço correspondente à rede que a VLAN 60 está destinada lá no roteador central, né? Então, rede 60 é 33 o gateway. Então, 92, opa. Default gateway 92.168.45.33. Gateway padrão definido. E é isso aí. Acho que já encerramos o que a gente precisava fazer no switch. Então, dá um show run config aqui. Então, o que a gente definiu? O SSH versão 2, o número máximo de tentativas 2, o timeout de 60 segundos e o nome do domínio. Username que a gente definiu, ó, admin. A senha, lembra que a gente colocou a senha em formato de texto claro, mas ele já fez a criptografia da senha no arquivo de configuração. Porta Fast Ethernet 0/1, VLAN 30, o modo de acesso, Port Security que a gente ativou, né? As outras portas nas VLANs, porta 21, a partir da porta 21 elas estão em shutdown, a gente desativou as portas. A porta Gigabit 0/1 é uma porta tronco, cuja VLAN nativa é VLAN 45. As VLANs que são permitidas são as que estão na atividade, a 15, 30, 45, 60, certo? E o modo de entroncamento que ela está aqui. As SVIs do switch, que no caso só tem um, que é da VLAN 60, que está aqui, ó. VLAN 60, o endereço que a gente definiu para ela e o gateway padrão para que ela alcance o mundo, né? Sim, a configuração do line VTY, que é do acesso remoto, né? Login local, para ele forçar a usar a base de usuários locais. A gente está habilitando apenas o SSH como um protocolo de comunicação e está pronto aqui. Agora vamos para o roteador. No roteador, vou voltar lá para o modo de configuração global. O que é que a gente vai precisar definir? Então vamos lá. No roteador central, configura o roteamento inter-VLANs. Então a gente vai precisar criar as subinterfaces
VLANs, certo? Lembrando que a interface que a gente vai usar como interface, digamos, de tronco, vai ser a interface de 0/0 que a gente já ativou, né? Para fazer o entroncamento com o switch 0 aqui. Então, todas as subinterfaces vão ser criadas em cima dela. Então, como é que a gente vai criar, como é que a gente cria as subinterfaces? Interface G0/0.15. Primeira subinterface que a gente vai criar, que já está aqui, né? Ele já cria a subinterface, já ativa essa subinterface. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente cria subinterface é definir qual vai ser o encapsulamento dela, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encapsulation .1q, que a gente vai usar a gente está trabalhando com VLANs tagadas, né? Então a gente precisa habilitar o encapsulamento .1q, certo? Então a gente precisa aqui, ó, definir qual a VLAN que vai ser utilizada nesse encapsulamento, certo? Então a subinterface 15, a gente pressupõe que a gente vai usar a VLAN 15, certo? Isso aqui é a subinterface, o nome da subinterface é opcional, mas uma boa prática é criar a subinterface correspondente à VLAN que você vai definir para ela. Então, subinterface 15, a VLAN 15, então a gente vai definir o encapsulamento para .1q e agora definir o IP. Lembrando que se você tentar definir o IP antes de definir o encapsulamento, ele vai dar uma mensagem de erro lá, certo? Então, primeira coisa, definir o encapsulamento e depois o IP para essa interface. Então, IP address 9268.4565 é o IP que ele sugere aqui na tabela. E a máscara de rede é a 255.255.255.92. Subinterface criada, endereçada. O que é que a gente precisa mais fazer? Eu posso definir aqui uma descrição para ela, mas ele não está pedindo na atividade, certo? Mas eu já vou fazer uma coisa, já vou prever uma coisa, o seguinte. Todas as subinterfaces que a gente vai criar aqui, como a gente vai usar NAT lá na frente, a gente vai precisar definir uma configuração, que é dizer que essa interface é uma interface interna do NAT, certo? Então, para poupar tempo, eu já vou fazer isso na própria interface. Então, como é que eu faço? Defino que ela vai ser uma interface interna no NAT. Eu dou IP NAT inside, certo? Feito isso, vou criar outra subinterface, então G0/0.30, já posso ir direto, não preciso voltar, criar interface, e da mesma forma que a subinterface 30, eu vou definir o encapsulamento dessa interface, então encapsulation.1q 30, IP address 92.168.45.129, e a máscara de rede 255.255.255.92, conforme está na tabela. IP NAT inside, que ela também é uma interface interna, certo? Então, criar a próxima subinterface, G0/0.45. E aqui tem uma diferençazinha. Como lá na tabela do switch ele diz que a VLAN 45 é a VLAN nativa, quando a gente vai criar a subinterface, a gente precisa também dizer que o encapsulamento dessa VLAN vai ser um encapsulamento de VLAN nativa, certo? Então a diferença é que a gente usa encapsulation.1q 45 e depois a gente diz que ele é nativo, certo? Isso pode ser feito dessa forma, como também pode ser feito direto na interface física que está dando suporte a essas subinterfaces. Mas vamos seguir conforme o exercício pede. Está sendo dessa forma aqui. Então, se ela é nativa, então dá um endereço para ela. 92.168.45.17. Máscara de subrede 255.255.240. Ela também é uma interface interna no NAT, então vamos dizer isso. IP NAT inside. E por fim a subinterface G0/0.60. Encapsulation.1q 60. IP address 92.168.45.33. Máscara subrede 255.255.240. E pronto. Sai da configuração de subinterfaces. Todas as subinterfaces já foram criadas e endereçadas.
esqueci de um detalhe, que foi dizer que ela é uma interface interna do NAT. Então IP NAT inside. Sai da subinterface. Agora vamos ver as configurações das outras subinterfaces, ou perdão, das outras interfaces, né? Configurando as subinterfaces ligados a esse. Todas as configurações foram feitas relacionadas ao tronco de VLANs que estão chegando aqui no roteador através da interface 0/0. Agora a gente falta definir o endereço das interfaces que estão ligadas aos outros roteadores, né? Então, vamos lá. Interface serial 0/0/0, que é a interface que está ligada com o roteador IST, né? Ela já está pré-configurada, falta só ser endereçada e ser configurado como interface interna para o NAT, né? Então vamos lá, IP address 92.168.45.1 e a máscara subrede é 255.255.255.252, é 1/30, né? IP NAT inside, que é uma interface interna ao NAT, que é da empresa aqui, ó, interface da parte de dentro da rede, certo? Quando a gente for fazer o NAT, esse já vai estar pronto. Então, próxima interface, serial 0/0/0/1. 0/0/1. IP address 92.168.45.10, também 1/30, então 255.255.252. Opa, bad address, que foi que eu fiz de errado aqui. Temos um erro, ou não temos um erro? 45.10, a máscara 255.255.252. Diz que a máscara foi errada aqui para o endereço que ele definiu. A rede 8, o primeiro endereço 9, o segundo endereço 10. Essa rede aqui. Onde está o erro? Onde está o erro? A máscara está errada. Ah, achei. É 255, não 225. Então, 255, 255, 255, 252. Pronto, erro de digitação básico, mas o sistema já avisou, né? Então, vamos lá. Continuando. Essa interface também vai ser a interface interna ao NAT, então IP NAT inside definida. E acabamos. Não, ainda falta outra interface. Interface int S0/1/0. É isso? É isso mesmo. A S0/1/0 é essa interface que está ligada à internet. Então a gente vai dar o IP para ela, IP address. O endereço dessa interface é o 128.107.50.66 e a máscara 255.255.255.252. Pronto, definido o IP. Então notem que essa interface aqui que a gente acabou de configurar vai ser a interface de saída, a interface para a internet, né? Então a gente ela vai ser a interface externa ao NAT, então a gente vai dizer que ela é IP NAT outside. Então já está definida como externa ao NAT, beleza? Então interface configurada, as interfaces já estão configuradas e endereçadas. Vamos ver o que é que está faltando aqui no roteador. Então, o que foi que a gente fez? Configurou as interfaces, deu as subinterfaces e interfaces, endereçou elas, certo? Para que o roteamento entre VLAN funcione. Então, segundo passo, configure o serviço de HCP para VLAN 30. Use a LAN como o nome do pool, que diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, vamos lá. Para configurar o DHCP, o que é que a gente faz primeiramente? Eu vou, primeiramente, DHCP exclude address, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou excluir os endereços que eu não quero que sejam distribuídos, né, pelo meu DHCP, certo? Então, quais são os endereços que eu vou excluir? Eu vou excluir o próprio endereço da interface, que é no caso para VLAN 30, aqui vai ser o 45.129.
a impedir que o DHCP distribua o IP da própria interface para outra máquina e não gerar com isso um conflito de IP, né? Então, vamos fazer isso aí, 92.168.45.129, ok? E pronto, já é o suficiente. Caso eu queira excluir mais algum endereço, eu posso definir uma faixa, mas isso aí já é o suficiente. Então, criar o pool agora. Então, IP DHCP pool, vou usar o nome que ele pediu lá embaixo, né? Que é o nome LAN, tudo maiúsculo. Então, criei o pool. O que é que eu vou usar aqui como... Vou interrogar aqui para vocês verem o que é que a gente pode fazer. O que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar definir o pool de endereços que vão ser utilizados pelo DHCP e o endereço de roteador, né? O default router, que a gente vai distribuir para as máquinas. Então, começar pelo pool de endereço. A gente vai usar o network. Então, a gente vai dizer qual é a rede que a gente quer usar para distribuir o endereço de pool. Então, a rede é a 92.168.45 e o endereço é da rede 30, né? Então, ele está dizendo aqui que é uma ponto 30, o endereço do roteador é 129, a rede é 192, então é uma rede com 64 endereços, né? 62 na verdade, tirando rede e broadcast. Então ele está usando o primeiro endereço aqui para o roteador e os restantes são endereços da rede. Então a rede é a 128, né? Rede 128 e a máscara dela é a 255.255.255.192. Então, rede definida. A gente vai definir agora o que? O default router, o endereço do roteador, que é o próprio endereço da subinterface. Então, 92.168.45.129. Ele vai distribuir isso aí como endereço de roteador para as máquinas que fizerem uso do DHCP. E pronto. A gente só vai precisar disso mesmo. A gente tem a opção de DNS aqui, mas a gente não tem nenhum servidor DNS aqui nesse cenário, então a configuração está finalizada. Tranquilo? Então vamos lá. O que mais? DHCP criado. Para VLAN. Agora vamos implementar a parte de roteamento. Então o que é que ele pede aqui? A gente vai criar agora o roteamento OSPF. Então a gente vai criar, ele está dizendo aqui, ó, use o ID 1 para o processo OSPF e ID 1.1.1.1 para o ID do roteador, né? Então vamos lá. Router OSPF 1. Então a gente vai habilitar o roteamento OSPF, cujo ID é 1 que ele pede aí na atividade. Então, primeira coisa, a gente vai dar o Router ID, que é o que ele diz ali que é o 1.1.1.1 e pronto. Então, roteamento OSPF ativo, Router ID definido. Segundo passo, configure uma instrução de rede para todo o espaço 92.168.45.0/24. Então ele quer que a gente anuncie toda a rede, o 92.168, todo o bloco 24 aqui como no OSPF, né? Então a gente vai fazer com network 92.168.45.0 e a gente vai usar aqui a máscara, só que a máscara na máscara Coringa. Então a máscara no formato Coringa /24 fica como? Fica 0.0.0.255, seria a máscara invertida, né? E a gente precisa definir para o SPF, além da rede, a gente tem que definir a área. Então, como a gente está trabalhando apenas com uma área aqui, vai ser a área 0, a área de backbone, né? Então, anunciar essa rede aí com o SPF. A partir do momento que a gente faz isso, ó, a gente já vê que ele já começa a fechar a adjacência com os outros roteadores. Ele fechou a adjacência com o roteador cujo ID é o 2.2.2.2 na interface serial 0/0/0 e fechou a adjacência também, processo 1 também, esse NBR de enable, cujo ID é o 3.3.3 na interface serial 0.0/0/0/1, né? Então ele mudou aqui para full, certo? Então ele já fechou a adjacência com os outros roteadores e já está trocando mensagens de OSPF com eles, né? A gente pode ver isso mais na frente. Então, o que é que ele pede mais? Ele diz aqui, ó, desativa as interfaces que não deverão enviar mensagens OSPF. Quais serão essas interfaces? Então,
Ou as mensagens OSPF só são interessantes para os roteadores que trocam o roteamento OSPF, que no caso são Central, West e East. Então a gente tem mais duas outras interfaces que não precisam trocar o OSPF, que no caso aqui é a interface com a internet. A gente está recebendo o endereçamento de forma estática, né? Então a gente vai configurar uma rota padrão mais na frente aqui, então a gente não vai precisar trocar o OSPF com essa interface. Assim como a gente não vai precisar mandar pacotes OSPF também para onde não tem roteador, que no caso aqui é essa área stub aqui, essa área que só tem computadores e um servidor. Então a gente vai definir essas interfaces como interfaces passivas, interfaces que não vão enviar pacotes OSPF. Então a gente vai desativar isso, né? Passive interface, né? Primeiro vamos fazer lá para serial 0/1/0, ela vai ser a interface passiva. E agora é subinterface que a gente criou. Então, passive interface 0/0.15, ponto 30, ponto 45 e ponto 60. Então, a partir de agora, essas interfaces não vão enviar mensagens OSPF para elas, certo? Então, configuração do OSPF feita. Sim, antes de qualquer coisa, ele pede aqui, ó, configura uma rota padrão para a internet. Então, essa rota padrão para a internet vai servir não só para esse trecho da rede aqui, esse segmento da rede aqui, mas para os outros roteadores. Notem que esse roteador é um roteador de borda da empresa. Então, ele vai rotear a internet também para essas outras redes que estão aqui. Então, a gente precisa... a gente vai configurar uma interface, uma rota padrão para a internet, e a gente precisa fazer com que essa rota também seja distribuída para os demais roteadores, né? E essa configuração é feita com default information. Default information originate e pronto. A partir desse momento, o roteador também vai redistribuir essa rota padrão para os outros roteadores, certo? Então os outros roteadores vão, além das rotas dessas redes que foram criadas aqui, eles vão receber também um anúncio de rota padrão para sair para a internet. Então eles já vão colocar nas suas tabelas de roteamento lá qual o caminho que deve ser seguido para chegar à internet. Beleza? Então vamos mais para frente. Sim, definir a rota padrão. Então, para definir a rota padrão, eu tenho uma rota estática. Então vou dizer que IP route 0.0.0.0 0.0.0.0, a máscara também, e como ele não fala nenhum endereço, não me diz aí qual é o endereço da outra interface, eu podia até citar, podia até dizer aqui, porque no caso aqui o endereço aqui que ele me deu para minha interface é 1/30, então já dá para a gente saber qual seria o endereço da outra ponta, mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer com uma interface serial. Eu vou dizer que a saída, que a rota padrão vai sair pela interface, não para um IP de próximo salto, certo? Então, vou dizer que a saída vai ser pela interface 0/1/0, que é a interface que está conectada diretamente à internet, certo? Eu faço isso aqui, ele me dá um aviso, dizendo que se não for interface ponto a ponto, isso pode impactar no desempenho, certo? Então, como é interface ponto a ponto, interface serial, eu não tenho que me preocupar com isso. Então, rota definida, eu posso dar aqui, ó, do show IP route. Eu já vou ver aqui, ó, que as redes que já foram, as rotas já foram definidas manualmente, e ele já aprendeu aqui, ó, uma rede via OSPF. Já pegou um prefixo aqui, ó, rede 4 via OSPF, e pegou, na verdade, mais de uma rede, né? Pegou essa rede aqui, rede 92454, que é essa rede que está ligada ao roteador West. Aprendeu a rota também da rede 45192, que é uma rede que está conectada aqui, ó, essa rede aqui, NA West. Aprendeu a rota também para a rede 208, que é essa rede que está conectada aqui, ó. Então já está trocando informações de roteamento com os outros roteadores. Então está tudo tudo funcionando beleza. Então vamos para frente. Então agora implementar o NAT, né? O que é que ele pede? Configura uma instrução de ACL número 1, padrão. Então vai ser uma ACL numerada, não vai ser uma ACL nomeada. E padrão, não vai ser uma ACL estendida, né? Diz aqui que todos os endereços IP pertencentes ao bloco de endereços
45.45.0/24 serão permitidos. Então vamos criar a dita cuja. Então access list vai ser uma CL numerada, então vou dizer aqui dar um número 1 para ela, como ele pediu, e ela vai ser do tipo padrão, né? Então número 1, ele já pela própria configuração aqui, é de 1 a 99 são as CLs do tipo padrão, CL standard, certo? Então é uma CL numerada padrão. Então quando a gente diz que é access list 1, ela já entende que é um access list padrão. Então ele quer que a gente permita todos esses endereços aqui, todo esse bloco de endereço. Então vai ser permit o endereço da rede, que é 192.168.45.0. E a máscara, assim como no OSPF, a gente vai usar a máscara no formato Coringa. Então a máscara Coringa para 1/24 é a mesma máscara que a gente usou lá, 0.0.0.255. Então a CL criada, e a gente vai dizer aqui, consulte a documentação e configure o NAT estático para o servidor de arquivos. Então naquele momento lá que eu falei, que eu chamei a atenção no começo, né, que o endereçamento do servidor de arquivo estava errado, né, mediante ao escopo de rede que foi passado. Já foi feita a correção. Sim, eu posso até fazer o teste aqui, ó, pingar para o roteador. Vou dar um ping aqui lá para o roteador, 92.68.45 45 meia quanto? Esqueci aqui qual é o endereço, tem que olhar na tabela aqui. Rede 45.17. Não é isso mesmo? Não, é vilã 15. 45.65. 45.65. Então, estou pingando a interface, certo? Estou pingando a interface do roteador. E agora eu vou fazer o NAT para essa interface. Então, como é que ele pede o NAT aqui? Ele quer um NAT. No caso aqui vai ser um NAT estático. Cadê? Configura o NAT estático para o servidor de arquivos. Então vamos lá. Configurar o NAT estático vai ser o seguinte: IPNAT vai ser um NAT do tipo inside, que a gente vai converter endereços internos para endereços externos. Então IPNAT inside source. Então eu tenho duas opções. Eu posso usar uma lista ou estático. Como o NAT aqui é do tipo estático, eu vou dizer que é estático. E aqui eu vou dizer aqui, ó, inside local IP address. Então eu vou usar o endereço interno aqui, no caso o endereço da própria máquina, que eu quero fazer o NAT. Então é o 92.168.45.66. E devo em seguida o IP de saída, o IP outside, né? IP global, inside global, como ele chama aqui, que é o 64.100.32.58. Certo? Então, a partir do momento que eu defini isso aqui, todo o tráfego saindo do servidor de arquivos vai sair com IP, vai ser feito um NAT aqui no roteador, certo? Com IP que a gente definiu aqui, que é o 64.100.32.58. Pronto, NAT estático feito, vamos para o próximo passo. Então, configura o NAT dinâmico compat usando um nome do pool de sua escolha e uma máscara /30 e esses dois endereços públicos. Então a gente vai configurar um pool aqui para o NAT e vai usar o NAT do tipo pat, né? Então vamos lá. Para configurar o NAT, IP NAT inside também source, o que a gente vai dizer? List. Não, perdão. IP NAT, a gente vai criar um pool primeiro. Eu não vou aplicar o NAT, então primeiramente vamos criar o pool. Então IP NAT pool. Ele pediu para a gente criar um pool com o nosso nome, então eu vou chamar aqui de internet. Opa. Sim. IP NAT inside pool. Eu vou definir aqui quais são os endereços desse pool, né? Então o endereço inicial vai ser o 64.100.32.56 e o endereço final 64.100.32.57. Em seguida a máscara, né, que ele diz que quer que seja uma máscara /30, então 255, 255, 255, 252 e criamos o pool.
certo? Em seguida vamos fazer agora o NAT. O pool foi criado, vamos fazer o NAT. Então IP NAT inside, aqui, IP NAT inside, source. A gente vai definir qual é a origem vai ser uma lista. E a lista que a gente criou é a lista 1, que foi a lista da série que a gente criou anteriormente. Então lista 1, a gente vai usar o pool, não vai sair pela interface, a gente vai usar o pool que a gente criou e dizer o nome aqui do pool que a gente criou, que no caso foi o internet. Em seguida a gente vai dizer qual vai ser o tipo de NAT. O NAT aqui, ele disse que vai usar um NAT dinâmico compacto, então o NAT é overload, né? Um NAT sobrecarregado. Então a gente diz que ele vai ser do tipo overload. Feito isso, o NAT foi configurado, definido como overload e pronto, certo? Então vamos aos testes. Primeiramente, ver se o netadmin aqui vai receber informações do central. Então vamos lá, configuração de IP está estático, ele vai ter que pegar IP via DHCP. E ele pegou IP via DHCP, as configurações, e tá ok, certo? Pegou IP, vamos fazer uns testes aqui, fazer um teste de ping aqui para o roteador. Chegou sucesso, roteador para uma máquina lá da outra rede, falha a primeira, mas a segunda ele chega, roteador para cá, falha a primeira, vai chegar a segunda. Beleza, testar a conectividade com a internet, ver se está funcionando mesmo o NAT. Sucesso. Testar aqui, ó, servidor web browser 64 100 150 10 web server, consegui chegar ao web server tranquilamente. E vamos ver se está fazendo NAT, né? Vamos mudar para o modo simulação aqui. Fazer um ping desse cara pra cá. Então, vamos ver como é que a coisa está transcorrendo. Então, endereço de origem 9.12.68.45.130, que é o endereço da máquina. Endereço de destino é o endereço do servidor lá, que é o 9.64.100.150.10. Então, tudo certo. Vamos adiantar aqui o pacote. Pronto. Esse é o momento em que o pacote chega no roteador. Vamos ver o que é que acontece. Na interface de entrada aqui, na camada de entrada aqui, né? A gente tem aqui o endereço de origem ainda, ó, o IP 130 e o destino. E vamos ver como esse pacote vai sair do roteador. Então, em Outlayers aqui eu já tenho as informações da camada IP, né? Camada 3. Então já tem aqui, ó, que o endereço de origem não é mais o 9.12.168.45.130, mas o 64.100.32.57, que foi justamente um dos endereços que a gente usou no pool do NAT lá, ó, P6432, certo? Então ele já está fazendo o NAT direitinho e vai conseguir alcançar a rede destino, tá? Lembrando que na hora que o servidor lá manda a resposta, ele responde não mais para o IP privado que tinha aqui, e sim para o IP que saiu com o NAT, né? Então, chegado o pacote no roteador, a gente vai ter o endereço de destino, ó, origem, o 6410, que no caso é a resposta lá do servidor, do IP de destino ainda o IP que saiu originalmente do NAT, e o servidor vai fazer o NAT novamente, ó. Então converter o endereço público que eu tinha antes para o endereço privado que originou a mensagem, aqui, 92.68.130. Então o NAT está funcionando perfeitamente. Ok, fechado isso aqui. Bem, a simulação está dizendo aqui que faltaram ainda 4 pontos para atingir o total aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados para ver o que pode ter acontecido. Tá dando erro aqui na interface. Sim, esqueci de definir a interface física G0/0 como interface passiva também lá no SPF, né?
ele está reclamando aqui. Vamos ver aqui, interface 45, quais foram os erros, que foi que a gente esqueceu de fazer. Username, ele sempre dá errado, eu não sei porquê. Mas os outros erros são da interface G0/0 passiva e ele está falando aqui para o roteador, para o roteador central, o endereço para a interface 45 dizendo que está incorreto. Então vamos ver, vamos checar lá, ver o que foi que aconteceu. Vou voltar para o roteador central, interface G0/0, vou logo dizer que essa interface vai ser a interface passiva. Perdão. Router, OSPF1, passiva interface G0/0. Pronto. Ele somou mais os pontinhos aqui. Interface passiva, e o outro erro está dizendo que foi da interface G0/0/.45, né? Subinterface. Então vamos dar uma olhadinha aqui do show run. No show running config, dá uma olhadinha aqui o que foi errado. Interface .45, IP address 92.168.45.17, 192.168. O IP eu botei aqui o 92.165 e não 168. Então a gente vai corrigir isso aqui, e aqui está o 92.168. Então foi um erro de digitação. Interface G0/0.45. Então primeiramente, para mudar o endereço, a gente tem que tirar o endereço IP da interface. Então no IP address, e IP address 92.168.45.17 e a máscara 255.240. Feito isso, a interface foi configurada corretamente, ó. A gente tem 69 de 70 pontos aqui. Eu não sei porquê ele não reconhece a senha, o usuário e senha que ele manda eu criar aqui, ó, no switch. Usuário show running config. O usuário que ele pede é CAdmin, e a senha que ele mesmo sugere, eu não sei porque ele não considera, mas enfim, tá funcionando. O acesso, a gente pode testar o acesso remoto aqui, ó. Vou testar acesso remoto aqui, prompt de comando, tentar de uma máquina remotamente distante. Então SSH-L, que é o parâmetro que é usado aqui para o endereço 92.168.45. Qual é o IP de gerenciamento do switch? 4534. 4534. Opa, não é menos L, é menos 1, eu acho. Eu não sei qual é o comando. Perdão. Username tag, no caso é CA de mim, e para onde eu quero. Pronto, é isso mesmo. SSH-L, o nome do usuário, para onde eu quero. Botar a senha que a gente definiu. It's a secret. Opa, it's a... Pronto, eu já tenho acesso à interface. Já estou lá no switch, né? Show. Eu não consigo dar um show run config, eu estou no exec usuário. No exec usuário eu não consigo executar os comandos cujo privilégio tem que ser administrativo. Então eu posso efetuar comandos básicos como ping, por exemplo, 45.129. Então, consegui efetuar. E é isso aí. Espero que tenha ajudado e valeu.